Hoje você vai assistir o resumo da aula Quando o Lar se torna um campo de batalha. Pensa comigo, quantos lares no nosso país hoje é um campo de dor a partir de um pai alcoólatra, violento e infiel. Como romper esse ciclo? A primeira coisa que você tem que fazer é assistir o resumo completo dessa aula. Então você que não conhece ainda esse movimento, vem participar, vem estudar. Só aqui no Movimento Ciência e Fé. Comprometidos. Tem a aula mais barata do Brasil. Apenas R$ 1,49 cada aula. São 5 aulas por semana, de segunda a sexta, para você curar suas emoções, para você construir uma blindagem emocional. A dor não tratada vai se transformar em um padrão. E o que não é resolvido se repete. Então, pare de repetir a dor que você adquiriu dos seus pais, ou de um relacionamento, ou de um trabalho tóxico. A hora é agora. Bom resumo da aula Quando o Lar se torna um campo de batalha, do Movimento Ciência e Fé. Você está aqui para quê? É para enfrentar, sim ou não? Então vamos enfrentar. Quando o lar se torna um campo de batalha, pai alcoólatra, violência e infidelidade, como romper ciclos? Primeiro você tem que abrir a sua consciência. Hoje você é adulto, então você precisa urgentemente abrir a sua consciência. A criança interior ferida precisa ser reconhecida, tratada e curada. Essa criança vai ser curada a partir de quê? A partir do posicionamento, da postura, da firmeza, da construção de um novo sistema de crença a partir desse conteúdo que eu vou te entregar. Ele vai abrir a tua consciência. Nem todo lar é abrigo. Alguns se tornam campo de batalha emocional. Crescer com um pai alcoólatra, violento, ou viver por um casamento marcado por infidelidade gera feridas profundas, silenciosas e acumulativas. A questão é essa. Acumulativas porque você vem ferindo o seu psique, o psiquismo, a sua mente, você vem ferindo isso, é um treino, vai gerar o quê? Um padrão negativo. Lá na frente, hoje, você adulto, adulta, aí você se sente o quê? Impotente e incapaz de mudar a mentalidade do outro, o comportamento do outro, e ninguém é capaz de fazer isso. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Aí eu acrescento, os escolhidos competentes. Paulo de Tarso era competente. E se o pai, que foi negligente, que fez escolhas equivocadas com amizades inúteis, que enveredou para o alcoolismo por causa de frustração mal resolvida, violento? Por quê? Porque também na infância o pai era violento também. Pessoas machucadas machucam pessoas. Então, essa pessoa com certeza vai construir um lar disfuncional. A dor não tratada se transforma em padrão. E o que não é resolvido se repete. O que não é resolvido tem que ser curado. O que não é resolvido você tem que aprender a resolver. Se não aprender, isso vai se repetir. Ou seja, errou, corrige o erro. Errou 2 vezes o mesmo erro, aí já não é mais erro, aí é falha. Errou 3 vezes o mesmo erro, é falha. Só aceite erros inéditos, erros diferentes. A Bíblia não ignora essas realidades, mas oferece direção para restauração. Método JC revela que por trás de comportamentos destrutivos existem emoções desreguladas, traumas e ausência de consciência. Vocês estão aqui para quê? Primeiro, abrir a consciência e depois reprogramar a mente, criando um novo sistema de crença. Mas só se você ouvir. Hoje, você não vai apenas entender o problema, você vai aprender como interromper esse ciclo e reconstruir sua história emocional. Aí o método, ele tem uma chave. Qual é a chave que o método vai entregar para você? Tudo que não é tratado emocionalmente se transforma em padrão comportamental. Ou seja, uma pessoa que fica preso ao passado, não tratou isso, vai gerar um padrão. Todo dia está se culpando, todo dia está com dúvida, todo dia acha que Deus não gosta mais de você. Por quê? Porque não tratou o ferimento e isso virou um padrão comportamental. O método JC trabalha em 3 pilares fundamentais: consciência da dor, cura emocional e reprogramação mental, que é o nosso carro-chefe. Quem não trata o passado, olha só, repete no presente. Realidade do lar disfuncional. Disfuncional é aquilo que não funciona, né? Onde deveria haver proteção, há medo. Onde deveria haver amor, há dor. Onde deveria haver respeito, há desordem. Resultado: filhos emocionalmente feridos, adultos inseguros, relacionamentos destruídos. É daí para pior. Vamos ver aqui 12 princípios para curar e romper ciclos.
esse ciclo do pai disfuncional, que talvez ele ainda mexe com as suas emoções hoje, mesmo você sendo um adulto, uma adulta 100% independente, mas a imagem desse comportamento do teu pai ainda talvez ele possa mexer hoje, mas a partir dessa aula ele não vai mais mexer. Você vai abrir a sua consciência para que você possa entender, reconhecer a dor sem negar. Muitos fingem que está tudo bem, mas a dor negada, ela se intensifica. Admitir a dor, parar de mascarar, enfrentar a realidade, é o que você precisa fazer. Reconhecer sua dor não te enfraquece, te liberta. Enquanto você nega, você permanece preso. A consciência é o primeiro passo da cura emocional e da transformação verdadeira. A consciência, você tem que ser consciente que você precisa. Eu preciso desse método, eu preciso do método JC, eu preciso ser comprometido, é o nome do nosso movimento aqui, Ciência e Fé Comprometido, eu preciso me comprometer. Bota no silencioso, meu irmão, Eliel, bota no silencioso, meu irmão, silencioso, vamos lá. Impacto do pai alcoólatra, qual é o impacto? O alcoolismo destrói o equilíbrio emocional da família. Qual seria o ajuste? Entender o comportamento. Tem que entender por que o pai se comporta desse jeito. Separar amor e destruição. O amor, ele não aceita vício, ele não aceita desequilíbrio. Então tem que separar amor de destruição. Não romantizar o erro. Ele é assim mesmo. Não, não pode ser assim mesmo. Se está prejudicando a família, está errado. Entenda que o vício é destrutivo, mas não define sua identidade por isso. Aqui está falando da sua identidade. Você não é aquele lá que você viveu. Não, você não é aquele ambiente que você cresceu. É possível romper esse ciclo com consciência e decisão. Violência gera medo e bloqueio, insegurança, necessidade de validação e aprovação. Isso tudo vem da violência, vem do lar disfuncional. Ambientes violentos criam adultos inseguros e reativos. Qual é o ajuste do método JC? Identificar traumas. É preciso identificar o que você viveu, o que você sentiu quando você viveu naquele lá. Trabalhar a segurança emocional. A mente está mentindo. Entenda só isso. O seu cérebro quer que você apenas fique vivo. Mas vivo como? Sobrevivendo. O conceito do cérebro, que ele não foi feito para fazer você evoluir, mas foi feito para você sobreviver, aí você tem que cair para dentro do método JC e ser um comprometido. Aí nada mais vai ser do mesmo jeito na tua vida. Quebrar padrões reativos. Por que a pessoa reage? Porque acha que aquela pessoa vai ser violenta como o pai foi, como aquele lá disfuncional foi. A pessoa não suporta ser confrontada porque acha que está sendo afrontada. É por causa disso. Reativo. Viveu num ambiente violento. O medo aprendido pode ser desaprendido. Você não precisa viver em estado de defesa. É possível reconstruir sua segurança interna com consciência e reprogramação emocional. Coisa linda. Infidelidade destrói a confiança. Isso daqui é um fato. A traição não quebra apenas o relacionamento, mas a estrutura emocional. Entender causas emocionais, trabalhar perdão consciente, reconstruir limites. É o que você precisa fazer quando a consciência está em xeque a partir de quê? Da infidelidade que destrói a confiança. A infidelidade revela falhas emocionais. Olha só, a infidelidade revela falhas emocionais profundas. Antes de decidir permanecer ou sair, desenvolva consciência. Eu vi uma frase que diz: só trai marido ou mulher insatisfeito ou com desvio de caráter. Então, é preciso investigar. Será que essa pessoa fez isso por insatisfação ou desvio de caráter? Então, é investigar. Você tem que ter consciência para tomar uma decisão, mas não permanecer preso como uma pessoa que não te valoriza, que não dá atenção e ainda é um sugador de energia e é um reativo ou reativa. Não dá para viver preso a esses padrões tóxicos. Filhos absorvem tudo. Crianças não entendem, mas sentem tudo. Quando você era criança, você não entendia, mas você sentia tudo. E hoje, talvez está no seu subconsciente. É preciso que você reconheça os impactos que isso causou. Evitar repetições e padrões, porque se você não curar, se você não aprender, não reprogramar, pode repetir os mesmos padrões. Trabalhar a criança interior, olha aí, ó, acabei de falar. O que você viveu não pode definir o que você será. Olha, isso aqui é lindo demais. O que você viveu não pode definir o que você será. Cure a criança interior para não projetar dores antigas
em relações atuais. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Normalizar o caos é perigoso. Achar que é normal isso daí. Isso não é a sombra do que há por vir. Vai melhorar 1000 vezes mais. Mas se você não está procurando solução, se você ainda continua estagnado no modo planta, ainda tem preguiça de ler, escrever e assistir às videoaulas, está preso ainda no conflito, no sentimento de culpa, vazio, rejeição, na angústia, depressão, ansiedade, pânico, está preso ainda. Então, isso não é a sombra do que há por vir. Vai ou pode piorar 1000 vezes mais. Não tem outro jeito. Ou tem vida ou tem morte. Ou tem saúde ou tem doença. Ou tem evolução ou tem desintegração. Ou é luz ou trevas. Ou bebe água ou fica com sede. Então, ou cura a criança interior ferida, ou vai ficar nesse sentimento de culpa, vazio e rejeição. Não tem outro jeito. Então, comprometa-se. Vamos lá, vamos pra cima. Normalizar o caos é perigoso. Quem cresce no caos passa a achar normal viver assim, questionar padrões, desenvolver consciência, buscar novos referenciais. O método JC é um novo referencial. Só porque foi comum não significa que é saudável. Uma pessoa que é reativa, mal educada na comunicação, uma pessoa que o mesmo erro é comum, mas isso não significa que é saudável. Quebre o padrão. O que você aceita, você perpetua. Dependência emocional mantém o ciclo. Muitos permanecem em ambientes tóxicos por medo de ficar só. Está repreendido em nome de Jesus, se é que me entende. Fortalecer a identidade. Olha só, dependência emocional mantém o ciclo. O que é que você precisa fazer para sair desse ciclo? Qual é a sua identidade aqui nessa terra? Governador, governadora. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele governe sobre a terra. Então você é governadora, essa é a sua identidade. Você nasceu para governar, não para ficar preso a ciclos de um comportamento que nem foi seu, foi do seu pai. E talvez tudo que ele fez foi inconsciente, porque foi um padrão que ele aprendeu também do próprio pai. Então a gente também não pode ser juiz e julgar o nosso pai. O que a gente tem que fazer é o quê? Perdoá-lo. Se ele hoje ainda suga a energia, então você tem que se afastar. Você não pode se deixar ser sugado a vida inteira. Não, jamais. Tem que se posicionar na sua fala, respeitar. Pai, eu respeito o Senhor, mas o Senhor não pode me tratando assim ou falando assim. Não é ignorar. Se você sabe que toda vez que você vai falar com o seu pai, você leva um coice, uma patada, então só fala o indispensável. Aquilo que é ultra necessário falar, você fala. Você vai entendendo ou não? Mas o amor permanece. Você tem que amar o seu pai. Amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Mas você não é obrigado a gostar do comportamento. Não. Isso se chama o quê? Autocuidado, autopreservação. Se preservar. Postura, posicionamento, dizer não. Isso é cura emocional, quando você fala não e se posiciona. Postura, fortalecer sua identidade, governador, governar as circunstâncias, governar, desenvolver autonomia, criar limites, eu acabei de falar. Se vem te machucar, é daí para trás. Você não precisa aceitar dor para não ficar sozinho. Sua paz emocional vale mais que qualquer companhia destrutiva. Foi o que eu acabei de falar sobre um pai nocivo. Um pai disfuncional. Perdão, olha só, perdão não é aceitar abuso, é libertar-se, não permitir repetição. Então, todo mundo que está comprometido precisa perdoar. Primeiro passo aqui é construir perdão. Se não tem condições de perdoar instantaneamente, você perdoa tudo do seu passado, perdoa, está tudo perdoado. Glória a Deus por isso. Você perdoa tudo do seu passado, eu não consigo perdoar. Tá tudo bem, vamos construir esse perdão. Tá tudo bem. Você é um ser humano. O importante é que você queira construir, esteja aberta a construir. Perdoar é libertar-se, não permitir repetição. Quando você não perdoa, você vai deixar que aquilo se repita e vai se repetir na tua mente. Isso vai gerar ansiedade, vai gerar culpa, vai gerar medo. Perdoar conscientemente. Isso tem que vir de dentro para fora. Estabelecer limites, proteger sua saúde emocional. Perdoar não é aceitar abuso. Então, quando você perdoa consciente, estabelece limites, e você protege sua saúde emocional. Perdoar é se livrar da dor. Olha só, perdoar é se livrar da dor. Mas permanecer no abuso é se aprisionar novamente. Perdão sem limite gera repetição de sofrimento. Responsabilidade pela mudança. De quem é essa responsabilidade? Do seu pai?
Não, claro que não. Hoje, você é adulto ou adulta, a responsabilidade é só sua. A responsabilidade é só sua. Você não escolheu o ambiente que você nasceu, mas escolhe o que faz com ele. Mesmo que você hoje esteja dentro de um ambiente que o seu pai esteja presente, ele seja um pai disfuncional, você não escolheu o ambiente, mas você escolhe o que fazer nele. Se você hoje também está numa relação tóxica, um casamento tóxico, um trabalho tóxico, uma igreja tóxica, a igreja você escolhe, você foi lá porque quis. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Bota o coraçãozinho aí, pessoal, para saber que vocês estão acordados. Ademir, Leninha, Vani, Joane, vocês estão ouvindo? Se quiser fazer alguma pergunta, é só interromper. Você não escolheu o ambiente, mas escolhe o que fazer nele. Igreja, você escolheu o ambiente. Se ela está sugando a tua, se essa igreja está sugando a tua energia, destruindo o teu casamento, você escolheu ir para lá. Então, corra daí, saia daí. Se o trabalho está sugando a tua energia, está gerando burnout, exaustão física e mental, o trabalho está acabando com a sua saúde mental e física, você escolheu ir para lá, então corra desse trabalho. Seu relacionamento também você escolheu, né? Mas aonde você nasceu, você não escolheu o ambiente, mas você escolhe o que fazer nele. Assumir controle da vida, olha só, isso aqui serve para tudo. Quem está numa relação tóxica, num trabalho tóxico, igreja tóxica, você precisa assumir o controle da sua vida, parar de culpar o passado, agir diferente. Sua história explica, mas não justifica sua permanência no erro. A mudança começa quando você decide agir diferente. Agora, o melhor de tudo, reprogramação emocional. A mente repete padrões até ser treinada. Isso aqui é lindo demais. É por isso que eu vou dar aqui, ó, com todo prazer, para os comprometidos, uma aula raiz, uma aula densa, uma aula em águas mais profundas. Por quê? Para ser treinada a mente e a consciência. A mente repete padrões até ser treinada. Então, tudo que você viveu na sua infância, você viveu tanto aquilo, repetiu tanto aquilo, que isso gerou um padrão. Então, isso tem que ser o quê? Desconstruído. E aqui a gente vai reconstruindo um novo padrão e automaticamente esse padrão de sofrimento vai cair por terra. É assim que funciona. Pode existir o maior blackout, a maior trevas. Se você acender um fósforo, a chama do fósforo, a mais ínfima que ela for, ela vai rasgar as trevas. Por quê? Porque rasgou aquele padrão. Assim também é o padrão mental. Tá fazendo sentido isso aqui ou não? Coração aí, pessoal. Bota o coração. Identificar crenças, substituir padrões, criar novos comportamentos. É isso que os comprometidos irão fazer. Identificar crenças. Que crença hoje você vive? Você está crendo em quê? A tua espiritualidade está fazendo bem ou mal? Então, que crença que você está crendo? Se tem dúvida, confusão espiritual, vem para o professor para a gente conversar. Faz isso. Mente confusa não eleva o espírito. Identifique crenças, substitua padrões, crie novos comportamentos. Sua mente precisa ser treinada para sair do padrão de dor. Sem reprogramação, você apenas repete o que viveu. Isso aqui é maravilhoso, é lindo. Deus restaura o que foi quebrado. Quem crê nisso, diga amém. E bota o coraçãozinho aí. Deus restaura o que foi quebrado. Deus restaura o que foi quebrado. Deus restaura o que foi quebrado. A Bíblia mostra um Deus que cura e reestrutura. Buscar espiritualidade saudável, desenvolver fé com consciência, conectar-se com propósito. Você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito de ter chegado aqui? Por que você está aqui realmente? É para se conectar de verdade com as aulas, com o professor no privado? Você tem que explorar o máximo daquilo que você também está entregando. Agora você está entregando uma contrapartida, mas não é sobre dinheiro, mas é sobre responsabilidade. A sua contrapartida, a sua oferta simbólica, isso vai mexer na tua mente. Vai gerar o quê? Autorresponsabilidade. É por isso que quando a gente investe, é outro nível. Você se conecta. Deus não ignora a sua dor. Ele restaura quando a entrega e consciência. Para que ficar falando sempre na sua dor? Repetindo aquele padrão. Treinando o seu cérebro. Então, aprenda a partir do método, a construir uma nova consciência, né? A partir das aulas aqui todos os dias. Acessa os 3 sites. Eu postei aqui hoje pela manhã no grupo. 3 sites. Cada site tem 4 aulas. São 12 aulas gratuitas. Assiste isso. Assiste essas 4 aulas 3 vezes por dia. Ou seja, é treinar, é treinar, é treinar. Faça isso.
treine. Adquira as ferramentas também do método. Isso vai ocupar a tua mente. O próprio curso Ciência e Fé. Você sabe que o professor gosta de dar prazo para você pagar. Aqui você não tem desculpa. Não tem desculpa. Fé sem entendimento não transforma. Mas fé com maturidade reconstrói vidas. Isso aqui é maravilhoso. Você pode ser o fim do ciclo. Alguém precisa interromper o padrão familiar, porque se você não se curar, você vai repetir o padrão do seu pai. Você sendo homem ou sendo mulher, você vai repetir, porque você absorveu isso. Como é que você pode ser o fim desse ciclo? Construir uma nova história. Eu vou te ensinar a construir uma nova história. Tudo começa pela mente. Quando a mente muda, tudo muda. Você pode ser a geração que muda tudo. Não repita, transforme. Sua dor pode se tornar seu maior instrumento de cura e propósito, depois que você reprogramar a sua mente, né? Mas a sua dor pode ser o quê? Um limão que você pode fazer uma limonada, mas você tem que aprender a fazer essa limonada. Você tem que ter ingredientes. O método vai te dar todo o suporte para isso. Vamos para a conclusão final. Você não é responsável pelo lar onde nasceu. Não, você não é responsável pelo lar onde nasceu, mas é responsável pelo lar que constrói, o lar mental e o seu lar físico também. Você é responsável hoje. A dor que você viveu não precisa ser a história que você continuará escrevendo. O método JC revela ciclos que são quebrados com consciência. Se não tiver consciência, vai continuar do mesmo jeito. O método JC revela que ciclos são quebrados com consciência, cura e decisão. A Bíblia mostra que Deus restaura, mas a transformação exige posicionamento. Preste bem atenção, não é sobre negar o passado, é sobre ressignificá-lo. Você pode sair do padrão de dor, construir um ambiente de paz. Você pode e deve sair do padrão de dor e reconstruir um ambiente de paz. Equilíbrio e saúde emocional. A pergunta não é por que isso aconteceu comigo, mas o que eu vou fazer com isso agora. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês e eu quero que alguém, uma ou duas pessoas aqui, fale para mim se valeu a pena, se a aula foi forte, mexeu com você. Diga lá.